Há pouco tempo ele era recepcionista em Três Marias, Minas Gerais, uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes. Hoje ele é servidor público federal em Brasília e já foi aprovado em 3 concursos. O nome dele é João Márcio e ele é o nosso imparável, nosso convidado de hoje. João, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Prazer meu, Gabriel. É uma honra aqui conversar com você. Eu sou um fã da sua história, que já virou até um filme, não é isso? Já virou um filme aqui no Grande Cursos Online e a gente quer que você compartilhe um pouco dela aqui conosco, com mais detalhes para os nossos queridos assinantes aqui do canal. Conte um pouco sobre as suas origens ali em Três Marias, Minas Gerais. Bom, eu nasci em Belo Horizonte, né? Na capital de Minas Gerais. E meu pai morava lá e minha mãe também, mas aí chegou uma época que eles se separaram e eu vim embora com minha mãe. Eu fui com minha mãe para Três Marias quando eu tinha 5 anos de idade. E então vivi a minha vida inteira lá em Três Marias, praticamente. A maior parte, toda a história tá lá, é o que eu me lembro todo em Três Marias. E a gente era muito simples e no começo foi muito difícil, foi só eu e ela. E minha mãe é guerreira, né, rainha da minha vida, que foi quem lutou para eu chegar onde eu tô hoje. Nunca me deixou faltar nada, apesar de toda a simplicidade que a gente tinha, de toda a dificuldade que a gente passou. Ela lutou muito para conseguir o que a gente é hoje. Você sempre estudou em escola pública, certo? Sim, sempre estudei em escola pública, toda a vida. E a sua vida profissional ali, em Três Marias, o que você fazia? Quais foram os empregos que você teve por lá? Então, eu tinha muita vontade de... quando eu saí da escola, eu tinha muita vontade de fazer um curso na área de informática, uma faculdade na área de informática. Só que como eu não tinha condições, eu acabei conseguindo emprego no Hotel Hebron, em Três Marias, e foi lá que eu passei a maior parte da minha vida profissional. Eu fiquei por lá por 9 anos trabalhando como recepcionista e além disso eu fazia o que eu gostava na época, que era informática. Eu aprendi sozinho, fui pesquisando no YouTube, aprendi o ofício de técnico informática e trabalhava nos 2 ofícios ao mesmo tempo. Eu era recepcionista e técnico. Como apareceu esse interesse pelo mundo dos concursos? Então, na época que eu trabalhava com as 2 coisas, foi bem na época da crise. Eu estava estudando, fazendo um curso técnico no Senai de Três Marias e a crise veio arrebentando, né? E meus serviços caíram para quase 0 de informática e o hotel onde eu trabalhava teve alguma dificuldade e começou a atrasar salários também. Infelizmente pegou todo mundo, né, aquela crise. E coincidiu bem com a época do meu casamento, que eu estava já de casamento marcado e tudo que eu tinha planejado começou a desmoronar, porque eu não sabia de onde eu ia tirar o dinheiro e tal. E aí eu percebi que não dava para confiar em algo que era tão precário, né? Que a qualquer momento eu podia perder de uma hora para outra. E foi aí que eu vi que eu precisava de algo mais. E eu sempre senti também que faltava alguma coisa, não tinha aquela realização, ficava às vezes até triste por ver meus colegas todos formando e todo mundo que estudou junto comigo já formando e no mercado de trabalho e eu ainda como recepcionista. E aí eu ouvi dizer, eu não entendia nada do mundo dos concursos praticamente. Eu cheguei a tentar 2 antes, policial e para bancário, e não consegui passar em nenhum, porque eu não estudava direito, não sabia nem como estudar. E eu ouvi o pessoal falando no curso que ia sair o concurso do INSS. E eu ouvi o salário assim e falei, mas isso é nível médio mesmo? Nível médio? E o pessoal, sim, para nível médio, só quem tiver nível médio pode fazer. Eu falei, então eu vou tentar. Acho que é aí que está a minha chance de mudar de vida. E pesquisei, o primeiro que veio na lista lá do Google foi o GRAN,
E eu entrei e foi amor à primeira vista. Consegui encaixar com o ensinamento ali dos professores. Entrou de uma forma que eu nunca achei que eu poderia absorver. Você nunca estudou direito antes e conseguiu aprender algumas matérias de direito? Não, nunca havia estudado direito, nem entendia direito como funcionava, não sabia o que era a Constituição, direito. Fui saber quando comecei a estudar mesmo, e foi um prazo de 5 meses, que foi a abertura do edital do INSS e a prova, que eu acho que foi o edital, como eu costumo dizer, que é como os caminhos de Deus colocando, né? Porque nunca teve um edital com tanto tempo entre a prova e o edital. É e federal, eu acho não? Sim, o INSS, né? E era para técnico de seguro social, e comecei a estudar, e direito previdenciário era matéria que caía 100% nas específicas, né? Então eu tive que aprender direito. E foi paixão, apaixonei com o direito, sem nunca ter pego antes. Não passei dentro das vagas, mas fiquei bem próximo de entrar. E aí eu vi que não podia parar, continuei estudando. Como é que era a sua rotina aí, depois do INSS? Então, durante o estudo para a prova do INSS, para eu conseguir passar na posição que eu passei, eu me dediquei muito. Eu fiquei o tempo quase inteiro dedicado àquilo ali. Mas depois que passou a prova, não tinha nenhum edital ainda em aberto, eu diminuí um pouco o ritmo para não cansar demais a cabeça, mas continuei sempre constante, sempre estudando. Não tinha nenhum edital em vista, mas eu optei porque eu vi que ali foi só uma porta que se abriu. E foi ali que eu conheci todo o leque que eu tinha de opções, porque eu não fazia ideia de tantas carreiras que eu tinha oportunidade de passar, mesmo só tendo nível médio. Que eu acho que é o que a maioria não tem, né? Essa consciência de que ela tem oportunidade para fazer. Porque ali só depende da sua dedicação mesmo. E foi isso que eu vi. Eu vi que se eu me dedicasse, eu conseguiria passar em outros também. Talvez até melhores do que o INSS. Todo mundo falando para mim, não, você vai ser chamado, pode ficar tranquilo, pode esperar que você vai ser nomeado. Mas eu falei, não quero só isso, quero continuar. E quanto tempo foi de preparação aí Mas no caso, você foi aprovado em 3 concursos de 3 tribunais, né? Sim, nos 3 tribunais superiores que tiveram concurso recentemente, né? O TST, o STJ e o STM, onde eu estou hoje. E quanto foi esse tempo de preparação aí para o primeiro deles? Então, depois do concurso do INSS, eu estudei para o da Câmara dos Deputados, que estava previsto de sair e tal, acabou não saindo. Mas as matérias que eu estudei serviram de base para o próximo concurso que saiu no comecinho do ano de 2017. Eu tenho um amigo que trabalha no TST e eu fiquei sabendo que iria sair o edital. Não tinha certeza de quando ainda, mas fiquei sabendo. E comecei a me dedicar, comprei um curso, eu fiquei meio na dúvida se eu continuava no que eu estava ou se eu comprava esse, e comprei um curso pro INSS, pro TST. E comecei a estudar pro TST, aumentei o nível de estudo e consegui cobrir o edital antes dele sair. Antes do edital sair, eu já tinha visto toda a matéria que eu precisava. E depois que saiu, só precisei revisar e fazer muita questão e consegui. E aí foi emendando um atrás do outro, porque depois do TST, logo depois, saiu o edital do STM, que foi o que eu passei dentro das vagas, e eu falei, será que eu faço? Eu tento, muda um pouquinho o foco das matérias, a banca totalmente diferente, mas eu falei, a maioria das matérias eu já tinha coberto, então dá para tentar. Eu só precisei mudar o foco para a banca. Mudei para a banca que era o CESP, fiz muitas questões do CESP, cobri o que eu não tinha estudado ainda e fiz. E aí do STM para o STJ foi só um mês de diferença, porque o edital já estava aberto do STJ quando eu fiz a prova do STM. E eram 5 matérias que eu não havia estudado ainda, nunca tinha pegado para estudar. E eu falei, cara, eu tenho que aproveitar esse nível de estudo que eu estou aqui e eu não vou deixar passar não. E fiz Entrou no embalo aí, manteve
a constância e aprovado nos 3, né? Graças a Deus. Essa é a parte bonita. E as dificuldades no caminho? Houve algum momento em que você pensou em desistir? Escutou ali comentários de outras pessoas falando que não dava certo, que não era possível? Como é que foi essa parte ali? Muitas vezes. Muita gente fala o tempo inteiro que o concurso vai acabar, e isso é todo ano. Todo ano o pessoal sempre falando que vai acabar, que vai ficar cada vez mais escasso. É lógico que fica mais difícil, muita gente entra na disputa, mas é uma coisa que só depende de você mesmo. Sempre foi difícil em todas as épocas, cada época você tem uma arma diferente para lutar. E eu acho que as pessoas ainda não confiam em si mesmas para poder tentar. E foi tudo que eu fiz, foi confiar em mim mesmo, falar, eu sei que eu posso, e tendo ali o aporte que eu tive, não teve segredo, foi só correr atrás. Muito difícil, eu tive que fazer uma decisão muito difícil aí nesse tempo, que foi sair do meu trabalho depois que abriu o edital do TST, que foi quando a minha esposa me apoiou e segurou na minha mão e falou pra gente ir, que ela ia segurar as pontas comigo. E esse aí tem que ser o ponto principal, que é o apoio da família, né? A família estando do lado, acho que não tem nada que segure. E não pode escutar o resto. O restante, escutar conselhos de pessoas que nunca construíram nada, eu acho que é um total desperdício, né? De vida, de tudo. Sempre haverá pessoas que vão criticar o que elas não conseguiram fazer, né? Exatamente, com certeza. E como foi a sensação de ver o nome no Diário Oficial da União? Indescritível. É indescritível. Primeiro, de ver só entre os aprovados já é um sonho, né? Mas quando sai com a nomeação ali, não tem sensação que descreve, cara. É muito lindo. Contou pra mãe? Contou pra quem na hora que você ligou? Minha mãe, eu contei, liguei pra ela. A minha esposa sempre a primeira, né? Saber que ela sempre estava comigo, sempre na dificuldade, na força, na alegria, na tristeza, sempre junto. Mas eu tentei manter em segredo até eu ter certeza que estava tudo certo. Porque quando eu aprendi durante o caminho que quando a gente divulga muito, fala o que está fazendo, a gente acumula muita energia negativa, pessoas que não têm a mesma disposição que você, tentam te jogar para baixo, te desanimar. Então eu tentei deixar mais em segredo, tentei ficar mais sossegado, mesmo quando eu estudava, mas quando saiu, aí eu fiz o churrasco não aguentou, né? Para a família inteira, para a família da minha esposa, para meus amigos. Aí depois que a gente tem a certeza, é só alegria, né? E como a sua vida mudou agora como servidor público federal, nomeado aqui em Brasília? O que você consegue fazer hoje que você não conseguiria fazer antes? O principal é estudar, né? Fazer minha faculdade, que era o meu sonho, que agora eu posso bancar os estudos da minha esposa, e isso para mim é a realização também, né? E apesar de um pouco de tristeza de estar longe da família, da minha mãe, do meu irmão, mas de saber que eu tenho agora todo um leque de opções de futuro pela frente, e que tudo isso foi graças ao meu esforço, que não tem pagamento isso. Acho que saber que você mesmo te fez chegar onde você está hoje não tem preço, é uma coisa inexplicável. Quais são os próximos objetivos, os próximos sonhos? Bom, agora estou focado no estudo, né, na faculdade, mas se Deus quiser, depois que eu terminar, depois que eu fizer minha faculdade de Direito, meu sonho um dia é chegar a ser juiz, se Deus permitir. E aí a gente vai gravar outra entrevista como essa aqui, já daqui a algum tempo, né? Tem a faculdade, tem a prática jurídica. Antes disso, quem sabe gravaremos uma outra entrevista. Já estou fazendo um convite antecipado, hein? Eu estou confiando que vai dar certo. Amém. João, parabéns pela sua história, eu sou um fã.
aí dessa trajetória, tanto é que quando você mandou aquele primeiro e-mail ali pro Gran Cursos Online, não sei se você se lembra, contando a sua história, eu falei, olha, vocês precisam entrevistar o João aqui em Brasília. Depois que a gente escutou essa história em Brasília, ele decidiu produzir aquele filme, que ficou muito bom, que já impactou mais de 500 mil pessoas aqui, que conheceram ali um pouquinho da sua história e que inspirou tantas pessoas pelo Brasil. Queria pedir a você que deixasse um recado aqui para quem nos acompanha no canal. Nosso canal tem o nome de Imparável, com a ideia de não desistir, de sempre persistir, de nunca parar. Eu acho que tem muito a ver com a sua trajetória. Você tinha 1000 motivos para parar, para desistir desse projeto, de ter uma vida melhor, de alcançar um cargo com uma remuneração adequada, mas você seguiu, mesmo às vezes contra o vento, contra ali várias forças que estavam te puxando para um caminho contrário. Então deixa um recadinho aqui para quem nos acompanha. Eu acho que o segredo é esse, né? Não desistir. Não desistir, porque só fracassa quem desiste, quem para. Porque se você não parar, a vitória é certa. Não importa quanto tempo demora, mas ela chega. Com fé em Deus, ela chega. É isso aí, João. Muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui com você hoje. Agradeço. E vamos rodar aqui agora o filme da história do João, para você conhecer um pouquinho desse imparável que hoje nos concedeu esta maravilhosa entrevista. Se você gostou deste vídeo, assine o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui. Fique com Deus. De recepcionista de um pequeno hotel no interior para servidor público do Superior Tribunal Militar. Minas Gerais, estamos chegando. A gente teve uma vida muito simples. Nunca tivemos vida boa, mas também nunca faltou nada na nossa vida. Nunca. Deu certo. Foi aqui que tudo começou. A gente não tinha muita perspectiva, porque cidade pequena geralmente não tem tanta opção assim, né? Eu trabalhei com muita coisa na cidade, mas o que me marcou mesmo foi a época que eu trabalhava como recepcionista, que foi quando eu descobri realmente o mundo dos concursos. Eu tinha acesso à internet ali, e tinha um tempo, e eu vi que poderia usar aquele tempo para estudar mesmo, para me dedicar. Só que aí, depois de um tempo, conheci a Caroline, a gente começou a namorar e fez planos de casamento. E chegou a época do casamento e a crise veio junto. E a gente começou a ter salário atrasado e tal. E aí eu comecei a ficar desesperado. Aqui ficava o hotel onde eu trabalhava. Foi uma época de muito aprendizado, muita dificuldade. Mas aí veio a crise e eu precisei sair. Eu lembro que foi até aqui nessa cozinha mesmo. A gente estava aqui, eu e minha esposa, a gente tinha costume de fazer o jantar juntos e tal. Eu virei para ela e falei, amor, eu tenho certeza que se eu me dedicar mais, eu consigo passar. Tenho certeza. Eu lembro que eu usei essas palavras aqui. E eu quero arriscar, eu quero sair do meu trabalho. E ela virou para mim, eu lembro, pegou na minha mão e falou, pode ficar tranquilo, pode sair que a gente se garante, a gente segura as pontas. Tô me emocionando um pouco. Há momentos que você realmente pensa que não vai dar certo, que você tenta, você olha e fala, não vai dar, é muita coisa, eu acho que eu vou desistir, vou voltar para o que eu fazia antes. Mas quando isso acontecia, eu parava, respirava.
E era quando a gente respirava, parava, dormia, e no outro dia você fala, não, eu preciso continuar, eu cheguei até aqui para desistir. Cidade pequena não tem essa cultura de concursos, né? Então aqui não tem um cursinho bem estruturado. E foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online e vi que eu poderia competir de igual para igual com quem está nos grandes centros. Porque eles oferecem tudo. Você precisa só estudar. Mesmo morando numa cidadezinha do interior, eu tinha uma estrutura de cidade grande dentro do Gran. Porque ali eu tinha os melhores professores à minha disposição. Eu estudei a minha vida inteira, né, em escolas públicas. Não tinha aquele ensino de qualidade mesmo. E nunca tive ideia do que era o direito. Na verdade, assim, a gente não aprende direito na escola. E em 5 meses, com o edital aberto, o Gran me pôs em páreo com pessoas que tinham curso de direito. Ele chegou e falou assim, mãe, eu passei. E aí eu tive uma ligação de lá que parece que eles vão me chamar. E depois ele falou, deu certo. Até hoje a ficha não caiu de ter conseguido passar nos três dos maiores tribunais de Brasília, tribunais superiores, STJ, TST e STM. E hoje eu sou servidor do Superior Tribunal Militar, né? Eu praticamente nunca tinha saído de Três Marias e hoje eu sou servidor em Brasília, na grande Brasília. Quando realmente sai o nome no Diário Oficial, é indescritível a sensação. Você fala, caramba, realmente, meu nome tá ali no meio. Um dos juízes de onde eu trabalho foi meu professor do Gran. Então, eu cheguei assim, olhei e falei, caramba. E o cara pegando na minha mão, me parabenizando, aquilo realmente não dá pra descrever, não dá. E é aquele momento que você olha realmente e fala, valeu a pena. Eu não pretendo parar. O Gran me mostrou que existe um leque de oportunidades. E principalmente mostrou que basta a gente querer. Esteja onde estiver, a gente consegue. Basta lutar pelo sonho da gente. De recepcionista de um pequeno hotel no interior a servidor público do Superior Tribunal Militar. Prazer, João Márcio. Eu sou Gran. Eu tenho certeza que ele consegue, porque ele é guerreiro. Ele é guerreiro.